como exercitar o seu foco. Olá, meu nome é Thiago e estamos no capítulo 5 do livro Ultra Aprendizado. Tá bom? Nós vamos falar do princípio 2, foco. Nosso objetivo é falar um pouco sobre os problemas relacionados à concentração, como procrastinação e distração, e aprender como melhorar essa atenção. O que é foco? Essa palavra vem do latim focus, que significa lume, luz, fogo, iluminar um determinado ponto. O que acontece? Na Roma antiga, toda casa possuía um altar, o que fazia parte de um culto doméstico, e nesse altar havia uma chama que devia ficar sempre acesa. Era obrigação sagrada manter essa chama acesa. Você tinha uma obrigação sagrada de manter esse fogo aceso. Se esse fogo se extinguisse, a família caía em desgraça. Geralmente esse altar ele recebia um nome de Vesta, Ara, Focus. Então era obrigação manter o focus aceso para a família não cair em desgraça. E o foco, ele vai estar ligado com continuidade, disciplina, permanência, conservar a atenção, persistência. No foco você olha para um único ponto, uma única área reduzida, e deixa tudo que é irrelevante de lado. Então no foco você fica somente num ponto, e o que for irrelevante para o sucesso da sua missão, você deixa de lado. Sobre a base do foco, nós temos a questão de começar, a dificuldade, às vezes, de iniciar uma tarefa. Nós temos também a dificuldade de manter. Então, no foco, você precisa começar, você precisa manter. E tem a questão da qualidade do foco. E eu acrescento também a acabativa, porque às vezes a gente consegue começar a atividade, mantém por um tempo, mas quando chega no final para finalizar essa atividade, a gente não consegue. Há essa dificuldade em finalizar, em acabar a atividade. Então nós vamos para o problema número 1, falha em começar a se concentrar. A procrastinação é uma dificuldade de iniciar uma atividade. Aqui o indivíduo entra num processo de fuga. Ele foge da atividade. O que acaba fazendo a pessoa voltar para a atividade? Ela geralmente volta para a atividade porque ela tem um prazo final. Exemplo, para fugir da atividade, ela começa até arrumar o quarto. Às vezes ela nunca não tem costume de arrumar o quarto, então ela quer fugir, ela vai e arruma o quarto. Outro exemplo que ocorre em termos de estudo. A gente estuda no dia da prova, vai fazer um trabalho um dia antes e sempre o prazo que nos aperta para poder realizar a tarefa. Causas. Nós temos a insegurança, a ansiedade, a aversão à própria atividade proposta. E a insegurança. A insegurança que é um problema de autoimagem. A pessoa tem uma visão dela mesma que não condiz com a própria realidade. Às vezes ela tem vários atributos que vão ajudar ela a desenvolver a atividade, mas ela acha que não tem esses atributos. Tem medo de errar. Quem não tem medo de errar? Quem não erra? Errar faz parte da vida. Mas às vezes a pessoa que tem esse problema de insegurança, ela acaba exacerbando essa questão do erro. O negócio é você errou, aprenda com o erro. Ou corrija e aprenda com o erro. A outra causa é a ansiedade, que é um foco patológico no futuro. A pessoa cria expectativas fantasiosas acerca de um perigo que não existe. Então nós temos assim também um problema de imaginação. Imagina a tarefa como algo dolorosa, desconfortável, frustrante.
E por fim nós temos a questão da aversão à atividade proposta. Às vezes o negócio é chato mesmo, não tem como, mas só que é uma tarefa essencial que você tem que desempenhar que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Não tem essa. Isso tudo aqui é um processo inconsciente e é um vício de imaginação, que a pessoa troca a realidade por uma fantasia. Ela não consegue ver o que realmente de fato há dentro dela mesma, as características positivas que ela tem, que pode ajudar a desenvolver aquela tarefa. Ela fica focada no que é pernicioso, no que é ruim. Não estou dizendo que a gente não tenha que compreender quais são os nossos traços negativos. A gente tem que ter isso daí em mente. Mas se você ficar focando muito nisso, potencializando, isso não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar. Por isso que, acho que foi na última aula que eu falei, faça uma lista dos seus traços positivos e traços negativos. Aqui você vai ver quais traços vão te ajudar, as habilidades que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo e quais traços vão te dificultar a conquistar o objetivo. Por que eu falei isso aí? Para você monitorar, ficar se monitorando. Ok? Mas não é para você focar e se perder na sua negatividade. Não, é só para monitorar, para saber quando você vai agir para poder corrigir aquela rota ali que você possa ter desviado por causa de um traço negativo. Agora, como superar? Se eu tenho que isso daí é um processo inconsciente e a gente não sabe que está realmente acontecendo isso daí com a gente, o primeiro passo é diagnosticar, ficar lúcido, saber que aquilo dali existe, saber que o problema existe e saber quando que ele ativa, quais são os gatilhos que fazem ele ativar, em qual contexto ele está ativando. Agora um ponto que pode nos ajudar, não crie justificativa, não justifique as suas falhas, não justifique o seu desvio. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou descansar agora. E esse descanso é apenas uma justificativa para poder fugir da tarefa. Tem momentos que a gente vai precisar descansar mesmo, mas outros momentos, esse descanso não passa de justificativa, de desvio. Agora um ponto interessante que pode nos ajudar é a gente criar o nosso código pessoal, estipulando as ações que a gente tem que tomar quando aquele desvio ocorrer, acontecer. Vou dar um exemplo. Você procrastina ao ler um livro, um determinado tema X, porque aquele tema evoca um sentimento Y. Então você chega e começa a comer, começa a assistir série quando você vai trabalhar com aquela atividade. O que você pode fazer? Você pode criar um passo a passo. Criar um conjunto de ações para quando aquilo dali acontecer, você ler e seguir. Vou dar um exemplo aqui. Bom, aconteceu, estou lúcido agora do processo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma água no rosto, eu vou me alongar, vou sentar na cadeira, vou abrir o livro, vou ler 5 minutos, vou pausar. Enfim, você cria as suas ações que vão te ajudar. Aí você vai pensar no que pode te ajudar para poder manter o foco, manter-se naquela atividade. Uma técnica simples que pode te ajudar é a técnica dos 5 minutos. Quando você estiver relutante em iniciar a tarefa, você fala consigo mesmo. Bom, eu vou começar essa tarefa, vou fazer só 5 minutos. Depois de 5 minutos eu paro. Isso vai te dar uma sensação de alívio e vai quebrar a barreira inicial, vai enganar o seu cérebro. Aí, transcorridos 5 minutos, você pode até se engajar na tarefa e dar continuidade. Aquela vontade de parar pode passar. Caso não passe, você dá uma paradinha. Mas entenda uma coisa, isso daqui é uma muleta. E como toda muleta, a gente tem que utilizar e depois descartar. Você vai utilizar essa técnica
só em casos realmente essenciais. E vai sempre trabalhar no sentido de se dominar, ok? Agora o problema 2, falhar em manter a concentração. No segundo problema, você consegue iniciar a tarefa, mas tem dificuldade de manter a concentração. Aqui a pessoa começa a devagar, pensar em outro assunto, e quando menos espera, ela já está há mais de 1 hora agarrada na mesma página. Aqui eu tenho alguns estudos sobre concentração. E o primeiro estudo vai falar sobre o conceito de fluxo ou de flow, que é um estado prazeroso que fica entre o estado de tédio e o estado de estresse, frustração. Se você tem pouco desafio, o que acontece? Você fica nesse estado de tédio. Agora, se é demasiado, você vai para um estado de frustração ou estresse. Isso tudo te atrapalha. Então, o objetivo desse estudo, dessa técnica, é te manter no canal de fluxo. Porque nesse canal de fluxo é um estado prazeroso. Muito estresse, você vai perder o prazer, e pouco estresse, você vai entrar em tédio, você também não vai ter prazer. Com o tempo, o que acontece? O desafio tende a cair para a área do tédio. Você começa um desafio aqui, perto da área de estresse. Com o tempo que você vai dominando esse desafio, essa habilidade, ele vai decaindo, até chegar ao tédio. Então você precisa sempre de novos desafios. E dentro dessa perspectiva, você vai colocar desafios que não ultrapassem essa barreira aqui, a barreira da frustração. E te mantém sempre nesse estado aqui de fluxo, de flow. Um outro estudo relacionado à concentração é a prática deliberada, que é a relação entre a prática intensa e o tempo e o desempenho. Aqui não há uma preocupação em ficar no estado de flow. Eles colocam esse estado em escanteio. O objetivo é simplesmente alcançar o resultado desejado por meio de uma prática intensa. E essa prática intensa geralmente coloca onde? Nessa área aqui, de estresse, de ansiedade, de frustração. Se você chegar dentro da prática deliberada ou dentro do ultralearning, tiver alguma atividade que te coloque no estado de flow, tudo bem. Mas só que o objetivo não é ficar nesse estado. O objetivo é você realizar a sua tarefa. E a outra coisa, a preocupação não é só com a prática. Então a gente não tem só uma questão de prática. Nós temos que focar naquilo que é importante para chegar no objetivo. Nesse sentido, o ultralearning se aproxima mais à prática deliberada do que ao estado do flow. Porque o que interessa é eliminar os desnecessários, os elementos desnecessários, e se aplicar de maneira intensa para chegar nos resultados. Na prática deliberada, você vai evitar o auto-engano, vai fomentar o auto-enfrentamento, a reflexão, a concentração. Você vai se avaliar. Porque não adianta você estudar 10.000 horas de porcaria e não obter resultado nenhum. Não saber para onde que você quer chegar. E geralmente é mais confortável estudar 10.000 horas de besteira, de merda, do que 200 horas de prática deliberada focada. Porque aqui no ultra aprendizado você quer um resultado prático. Você quer se desafiar o tempo todo. Você quer chegar no estado de estresse e botar a coisa para acontecer. O que pode causar a distração? O ambiente. O ambiente pode ter muita poluição visual, sonora, aparelhos eletrônicos ligados, celular. Uma dica é você remover tudo que pode te atrapalhar dentro do seu ambiente de estudo, se for possível. Às vezes a pessoa não consegue otimizar, porque
o ambiente, infelizmente, ele tem muitas questões que atrapalham mesmo. Um outro ponto, a tarefa. Às vezes a tarefa é muito complexa e isso te deixa ansioso. Sugestão que eu posso te dar aqui. Quando você for ler um livro complexo, anote. Porque isso daí vai te ajudar a focar melhor naquele conteúdo. Vai dar uma freada também. Você te deixa um ansiolítico. Você anotar devagar, tranquilo, enfim. E o outro ponto é a própria mente. Questões de traumas, depressão, inquietações, emoções negativas. Às vezes a pessoa teve um rompimento de relacionamento, aí isso daí está deixando ela ansiosa, estressada, magoada. Uma coisa que pode te ajudar é você escrever à mão, num diário, aquilo dali que você está sentindo. E quando você escreve, você coloca para fora aquele sentimento. Você consegue refletir melhor. Você traduzir a sua emoção em palavras te ajuda a refletir melhor. E agora, a técnica Pomodoro, que é uma excelente ferramenta para educar o seu foco. Aqui você vai utilizar uma janela temporal de 25 minutos para aplicar o seu foco e ficar pensando somente na tarefa. Depois, transcorrido esses 25 minutos, você vai fazer o quê? Vai descansar 5 minutos. E dentro desses 5 minutos aqui, você não vai pensar em absolutamente nada relacionado àquela tarefa que você estava desempenhando. Você pode fazer uma tarefa diferente daquela dali. Você pode beber uma água, olhar para a janela, fazer um exercício de inglês ou de espanhol, mas não pode ser aquela atividade, nada relacionado àquela atividade. E na técnica Pomodoro, você precisa elaborar uma lista com as atividades. E à medida que você concluir essa atividade, você vai riscando. A minha dica, crie a lista, imprima, e quando você concluir, você pega a caneta e risca. Cara, isso daí é muito prazeroso. Eu já fiz isso daí. De ter uma lista e ir riscando todas as atividades que eu terminei. Você se sente bem. Não sei nem explicar porquê, mas você se sente muito bem com isso daí. É uma sensação de missão cumprida, sabe? Por fim, a falha em criar certos tipos de concentração. Aqui você vai controlar a sua adrenalina, a sua excitação. Se você tiver em excesso, você vai se desviar, você vai se distrair. Se tiver pouca adrenalina, pouca excitação, é arriscado você dormir. Em tarefas mais simples, você precisa de mais adrenalina, mais excitação. Por quê? Você vai ter uma faixa de foco mais estreita aqui. Aí são atividades como atividades esportivas, como lançar dardo, que precisa de muita adrenalina, aqui vai te ajudar a se concentrar mais. Já tarefas mais complexas, como resolver um problema de matemática, você precisa de uma excitação mais moderada, um pouco mais baixa. Não pode ser muito baixa, senão você começa a ter sono, sonolência. Mas tem que ser moderada. Um outro ponto importante é saber ligar e desligar o foco. O que acontece? Se você não souber desligar, você vai perder uma coisa que é muito importante, que é o efeito eureka. Às vezes aquela solução só aparece quando você para de pensar no problema. Você parou de pensar no problema, você está distraído com outra coisa e você chega, opa, a solução do problema é isso daqui, ó. E saber ligar o seu foco em qualquer momento, porque às vezes você tem só um tempinho de, vamos supor, você trabalha, aí você tem um intervalo pequeno. Naquele intervalo pequeno você tem que saber ligar o seu foco, para poder aproveitar o máximo possível do seu tempo. E o outro ponto, que é melhorando a sua capacidade de concentração, aqui você vai começar de baixo.
Não tente se concentrar 30 minutos, se você tem dificuldade, né? Se você tem facilidade, você pode até esquecer o que eu estou te falando aqui agora. Você tem dificuldade de se concentrar 5 minutos, comece se concentrando 1 minuto. E a partir do momento, paulatinamente, você vai aumentando, incrementando esse tempo, até você conseguir se concentrar 5 minutos, 10 minutos, 20, 30, enfim. E no próximo vídeo, princípio 3, prática direta, e até lá.